Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Salmo 71. Quero ler com você parte deste salmo que fala sobre a confiança de Davi. Davi era um homem que confiava muito em Deus. Ele confiava muito no Senhor. Salmo 71. Amém? Todos abriram? Diz assim a Escritura: em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho tido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tirastes das entranhas de minha mãe. E o meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim e os que espiam minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o, tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Podemos assentar. Davi era um filho de Deus que as palavras dele o ajudavam muito. Ele é alguém que conseguia abrir o coração de tal maneira e ele conseguia expressar diante do Senhor tudo aquilo que sentia. Conforme você lê os escritos, as orações que ele fazia em particular para com Deus, você começa a observar e você começa a ver o derramamento do coração dele e você consegue quase tocar a fé dele. Você quase consegue tatear a fé dele. E ele se expressa de uma maneira tão particular, tão individual, e que você vê nele uma confiança, não uma confiança racional, não somente isso, mas você vê a inteireza que havia dentro dele, esse desmanche que havia nele para com o Senhor. E isso fazia com que ele conseguisse descansar no Senhor, fazia com que ele conseguisse confiar em Deus. E eu quero falar sobre isso, eu quero falar por uma pessoa que esteve diante do consumador da fé, do autor e consumador da fé, e vivera com ele durante 3 anos e meio, vendo milagres, maravilhas e prodígios, e não conseguiu desenvolver uma fé. Eu quero falar sobre Tomé. Quero que você vá comigo em João capítulo 11. Diga comigo, respeito. A palavra respeito, ela diz muita coisa, não é mesmo? Conhecer limites, se inteirar da situação. E nós atribuímos a palavra respeito quando falamos do Senhor sobre honra. Honrarmos ao Senhor, ficarmos no nosso lugar. A fé, ela precisa que o coração e a alma daquele que vai possuí-la possa honrar o Senhor, possa identificá-lo, possa saber quem é Ele. Quando o cristão, ele teme a Deus, ele confia no Senhor, ele respeita e honra o Senhor, ele consegue comedir seus sentimentos. E comedindo os seus sentimentos, ele consegue colocar uma cerca, uma limitação em seus disparates. Por exemplo, Lázaro havia morrido. Marta e Maria mandam chamar Jesus. E João capítulo 11, versículo de número 7,
Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Eles tinham saído da Judéia porque eles estavam tentando prender, matar os discípulos de Jesus. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? O que muitas vezes os discípulos não conseguiam entender é que por mais amizade que você tenha com Deus, por que mais comunhão que você tenha, os questionamentos são proibidos. Existem algumas pessoas que elas, não sei de que maneira, elas conseguem confundir o relacionamento delas com Deus. Eu não sei que porque às vezes a mente fica um tanto deturpada. Existem pessoas que só porque trabalham na obra, só porque tem aí os seus anos de fé, já está fazendo bodas de não sei o quê, e já foram muito abençoadas, e são, sei lá, nos seus trabalhos, em sua vida cotidiana, patrões, gerentes, vendedores, exímios, profissionais. Quando chegam no relacionamento com Deus, eles querem transferir o relacionamento que eles têm lá fora para o relacionamento com o Senhor. Aí não funciona. Porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então o Senhor, Ele é absoluto, acima de tudo e todas as coisas. Então muitas vezes existem pessoas que elas não conseguem compreender que perto do Senhor, elas não têm gabarito. Elas não têm nenhuma insígnia e nada que vai alterar o relacionamento dela com Deus, a não ser o quê? O temor, a honra, o amor e a dedicação. Então, quem sabe lá fora, você é alguém entendido, alguém descolado, alguém assim, bem diligente, determinado, que administra. Quando você chega diante do Senhor, você tem que saber o lugar que você ocupa. E existem pessoas que elas têm dificuldade de fazer esse acerto, de fazer essa conotação correta. Quer dizer, lá fora você pode ser patrão, lá fora você lida com isso e aquilo, você é arrojado, você é dinâmico, você pode ser o que for. Quando você chega no Senhor Jesus, você é ovelha. Então você tem que fazer essa transferência adequada, porque senão o que acontece? Acontece o que acontece com muitos cristãos dentro da igreja. Eles vivem dentro da igreja e fora do corpo de Cristo. Eles vivem dentro da igreja, mas não têm comunhão com o Senhor Jesus. Por quê? Porque o que o Senhor Jesus exige daqueles que se relacionam com Ele? Que eles sejam tementes, obedientes. E onde é que a fé repousa? Onde é que a fé abunda? No coração daqueles que são tementes, no coração daqueles que honram a Deus. Então, quando o Filho de Deus honra o Senhor e é temente, ele consegue descansar. Mas quando ele tem aquele comportamento meio revolucionário, que ele atribui ao relacionamento dele com Deus toda a forma ultrapassada lá fora e traz para o relacionamento com Deus, ele vai começar a questionar. Ele vai achar que ele tem condições de jogar aquilo num pleito. E isso não é real. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: mas eles queriam apedrejar-te lá. Escuta, ele manda. Quem eram os discípulos para indagar onde Jesus ia ou deixava de ir? Quer dizer, a confiança deles ainda não estava estabelecida. A fé deles em Jesus Cristo não estava da maneira que tinha que estar. Por quê? Porque eles questionaram uma decisão do Senhor Jesus. Hoje você observa quantos crentes questionando a decisão do Senhor, questionando as obras que Deus faz. De que maneira? Murmurando, reclamando, causando dificuldade no trajeto, na jornada, trazendo embaraço para a própria vida. Jesus deixa muito claro em João: vocês são meus amigos. Você consegue terminar o versículo? Se vocês fizerem o que eu mando. Então a amizade com o Senhor é muito bem estabelecida quando existe ordem e obediência. Nós fomos chamados para servir a Deus, para obedecermos. E não importa no quanto você é bom ou no que você é bom, o quanto ou no que. O que importa é que o seu relacionamento com o Senhor Jesus, Ele manda e Ele governa.
Então você observa que os discípulos, eles não tinham uma confiança totalizada e centralizada no Senhor. Eles achavam que o Senhor Jesus estava correndo risco, e claro, eles junto também corriam. Você acha que você corre algum risco? Qual foi a pior coisa que já te aconteceu na vida? Por um acaso você passou por isso sozinho? Por um acaso você não foi socorrido, não foi amado, não foi consolado e a sua vida não teve o amanhã? Qual é o motivo que você tem para desconfiar dele? Qual é o motivo que você tem de questionamento? Essa é a grande pergunta que nós deveríamos nos fazer todos os dias. O Senhor nunca deu motivos para que nós desconfiássemos dele. Mas o porquê que a nossa confiança ainda continua? A nossa desconfiança ainda continua. Por quê? Porque, infelizmente, nós não conseguimos ter uma vida com Jesus isolada de todas as influências. Hoje o ser humano está decepcionando muito. Hoje o ser humano não é confiável. Pessoas não são confiáveis. Pessoas não são honestas. Pessoas não são honradas. Pessoas não cumprem o que diz. E aí você, infelizmente, atribui algumas conotações destes relacionamentos frustrados com o ser humano ao seu relacionamento com o Senhor Jesus. Por isso que quando a palavra do Senhor diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Infelizmente, existem algumas pessoas que sofrem influências diretas de seus relacionamentos frustrados, cheios de desamor, ao seu relacionamento com Jesus. O seu relacionamento com Cristo é único. Todas as pessoas vão falhar com você, podem falhar, mas Jesus nunca. Nunca. Você jamais pode confundir qualquer ser humano, qualquer estatura de relacionamento com o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Então o que acontece com os cristãos? Eles permitem inconscientemente serem influenciados com os relacionamentos, suas experiências negativas com seres humanos, suas experiências negativas até consigo mesmo, e eles permitem que isso influencie o relacionamento deles com o Senhor Jesus. E aí quando eles se dão por conta, eles já estão questionando a direção do Senhor, a vontade do Senhor, a ordenança do Senhor. E aí o que acontece? Esses questionamentos causam o quê? Abalo no relacionamento seu com Deus. O seu relacionamento com Deus fica abalado. Porque se você não confia na direção dele, você não vai ouvi-la, você não vai atentar. Se você não confia na vontade dele, não vai dar certo. A própria Escritura diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso é impossível. Então a questão é, no seu relacionamento com Deus, não pode existir nenhuma sombra de variação e nenhuma sombra de dúvida. Mas você diz assim, pastora, mas eu tenho dúvidas. Você pode ter dúvidas sobre qualquer pessoa, sobre qualquer assunto, sobre até mesmo você e sua história, mas sobre ele não. Porque ele deu a vida por você. Ele não vai provar nada, ele já provou. É isso que você tem que entender. Ele não vai provar que é fiel, ele já provou que é fiel. Ele não vai provar que está com você todos os dias, ele já provou que pagou o preço para ser o seu Emanuel. Ele não precisa provar que ele é o seu socorro. Ele é o seu socorro porque ele veio resgatar você das trevas. Então não tem margem, não tem legalidade alguma, sequer qualquer dúvida e qualquer questionamento. Por quê? Porque se ele tivesse que provar ainda alguma coisa, mas ele provou o amor dele por você ao morrer na cruz do Calvário. Então já foi provado. Então, quando você permite que Satanás fique e continue colocando e disseminando e semeando dentro do seu coração questionamentos e dúvidas, o que vai acontecer? Sua vida vai começar a ser uma vida embaraçada, uma vida triste, uma vida sem rumo, uma vida sem continuidade, uma vida sem perspectiva e sem esperança. Continuando, Jesus diz assim no versículo 9, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia?
Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Você acha que os discípulos entenderam alguma coisa que Jesus estava dizendo? Tem gente que poderia dizer assim, mas pastor, até hoje eu não entendo. Depois, mês de 2000, eu não entendo. Jesus estava dizendo assim, o tempo agora é de curar, de ressuscitar, de libertar. Ninguém vai colocar a mão em mim. A hora que chegar a noite, chegar a minha hora, o meu tempo, aí sim, aí sim. Então, enquanto é dia, vocês podem ficar tranquilos que eu estou andando de dia. Estou andando dentro do tempo prescrito. Bom, versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Eles também não entenderam. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Eles queriam deixar Lázaro lá, doente, ou dormindo, ou seja, o que for, e eles longe do problema. E eles longe do problema. Eu quero só falar um pouquinho disso. Às vezes você acha que o objetivo do Senhor é tirar você do problema, não é? Problema, Betânia, perseguição, Judeia. E era para lá, para o meio do problema que Jesus queria ir. E queria levá-los. Você nunca vai resolver seu problema se você não entrar no meio dele. E é para lá que Jesus quer levar você. Tudo o que os crentes mais querem é que o Senhor Jesus os afaste de seus problemas. E o que o Senhor Jesus quer é fazer com que você entre no meio do seu problema, para que ali você assuma direcionamento, posicionamento, a autoridade, para que você seja um vencedor e não um fugitivo. Deus não trabalha com fuga. Senhor, me leve o máximo longe dos meus problemas. Não, espera um pouquinho. Como é que eu vou fazer de você um vencedor se você quer distância do seu problema? Você vai ter que entrar dentro dele, você vai ter que examiná-lo, assumir as participações suas. Você vai ter que corrigir, adquirir predominância e aí sim você vai sair dele como um vencedor. O que os crentes querem é, eu quero ficar longe do problema. Senhor, na Judéia, na Betânia, está todo mundo te perseguindo, vamos ficar longe de lá. Jesus diz, não, é lá para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Então, muitas vezes, a sua direção e de Cristo é oposta. Jesus quer te levar para dentro da situação, para fazer você um vencedor, e você quer fugir dela para ser um fugitivo. E aí vocês dois não estão em uma situação de combinar e de acertar os ponteiros, não é não? Aí Jesus diz assim, Jesus dizia isto com respeito a versículo 13, a sua morte, eles porém cuidavam que falava do repouso do sono. Então disse-lhe Jesus claramente, Lázaro está morto. Jesus fala claramente para eles. Aí vem a primeira questão da qual eu quero comentar com vocês. Tomé disse, ele está morto e nós vamos lá para morrer junto. Você acredita que sai isso da boca de um discípulo? Você acredita nisso? Não, mas você não sabe de nada. Você sabia que da boca, da mente, do coração de um crente, que foi salvo, resgatado das trevas, abençoado, perdoado, amado, ele tem coragem de dizer, será que Deus está comigo? Será que eu vou conseguir? Você acredita nisso? Você acredita que do coração de pessoas conseguem sair palavras que ofendem o coração de Deus? Ofendem. É a mesma coisa alguém duvidar da sua integridade. Alguém colocar em dúvida a sua honestidade. O que você acharia? Se um irmão do seu lado ou uma irmã notasse falta de algum dinheiro e dissesse, foi você quem roubou o meu dinheiro. O que você acharia disso? Como você se sentiria? Alguém atribuindo a você uma falta, atribuindo a você um comportamento ruim. Como que você vê, você saindo da sua boca, do seu coração, considerações, questionamentos? Onde é que nós estamos ao achar que nós podemos fazer isso? Por quê? Só porque somos pessoas de sucesso? Só porque somos pessoas idealizadas? O que nos leva a pensar que nós temos o direito de questionarmos a direção, a vontade de Deus?
Se isso não seria uma rebelião? Isso não seria uma porfia? Claro que sim. E a porfia é igual ao pecado de idolatria. Questionar Deus em sua direção, em seus critérios, em sua maneira de agir, em sua maneira de fazer as coisas. Você olha para Daniel, aquele exemplo, os amigos, você olha para José, você olha para essas pessoas que elas conseguiam deter e causar uma inexistência aos seus questionamentos. Elas não ousavam questionar a Deus, porque o temor delas era maior que o amor pela vida. É aquilo que Jesus diz: quem não perder a vida por amor a mim, maior que a vida. O seu temor por Ele tem que ser maior que viver. O seu amor, a sua honra por Ele tem que ser maior que qualquer consideração nessa terra. Só assim você conseguirá trazer inexistência aos questionamentos da sua vida. Mas se você coloca sua sobrevivência, sua vida, sua família, seu bem-estar adiante de tudo, é claro que quando uma dessas coisas for ameaçada, você vai questioná-lo, você não vai aceitar, você vai porfiar contra ele. Se ele é o maior, e ele tem o primado, e se você o ama em primeiro lugar, não haverá questionamentos. Mas se ele ocupa um outro lugar além do primeiro, os questionamentos certamente existirão. Eu queria fazer você pensar sobre isso. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Porque quem o ama acima de todas as coisas não o questiona. Não faz questionamentos. Simplesmente é submisso à vontade dele. É submisso ao querer dele. Se o seu coração vive de questionamentos, se a sua alma vive de indagações, você precisa dar um jeito nisso o mais rápido possível, porque a sua vida, se continuar assim, será como os 40 anos de Israel no deserto. Você vai andar e não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ter uma fé sem questionamentos, uma fé integral nele. Diga amém. A Bíblia diz assim, versículo de número 15: e folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Versículo 16: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos. É uma coisa impressionante. Todo questionador, ele não fica de boca fechada. Toda pessoa que não tem fé não fica de boca fechada. Ele sempre vai abrir a boca para expressar a sua dúvida. Ele não disse aos discípulos, mas aquela multidão que andava, os 70 que estava perto, ele disse assim, ele afirma, vamos nós também para morrer com ele. Você acredita que vem isso do discípulo? Claro que sim, né? Porque vocês certamente têm ouvido da boca de muitos outros que foram salvos, remidos, abençoados e livres, coisas piores que isso. Agora, por que Tomé falou essa consideração tão tola? Quem deu direito a Tomé de fazer essa conotação tão fora do tino? Porque ele pensou, ele falou? Porque ele sentiu, ele falou? Agora, quem achamos... Você já não está no lucro? Você já está no lucro. Eu já estou no lucro. Nós vamos para o céu. E o que nos dá? O que nos dá essa confiança destrutiva, maligna, de negarmos a nossa fé? Que confiança é essa? Vamos falar assim de confiança, vamos falar de abuso, de nós atribuirmos ao Senhor irresponsabilidade. Porque isso é uma atribuição de responsabilidade. Você duvidar do que Deus pode fazer por você. Ele diz, nós também vamos lá para morrer junto com Lázaro.
Porque é isso que o Senhor Jesus está fazendo, nos conduzindo para a Judéia para morrermos juntos. Quer dizer, o que ele estava pensando naquele momento? Quem sou eu e quem é você que já fomos abençoados de tal maneira que recebemos muito mais daquilo que, sem sombra de variação, não merecíamos de maneira alguma? Quem nos dá o direito de desconfiarmos ou de fazermos alguma afirmação negativa, trazendo ao Senhor Jesus a irresponsabilidade, dizendo: o Senhor não é capaz de me preservar a vida? Quem nós pensamos que somos quando colocamos em dúvida os cuidados e o zelo do Senhor? Para que você tenha uma fé robusta e saudável, você tem que dar um fim a esses questionamentos, essa liberdade maligna que muitos no nosso meio têm tido. Essa liberdade não é do Espírito Santo, é uma liberdade maligna, é uma liberdade que você adquire pelos seus relacionamentos doentios. Pessoas que falam o que quer para outra: ah, perdão aí, viu, foi um engano. Não, por que perdão? Se tem mandamento para ti, tem mandamento para mim. Agora, eu tenho que te perdoar e você pode falar o que você quiser. Espera aí, meu irmão. Não, se tem mandamento para eu perdoar, tem mandamento para você que fala só besteira. Então, às vezes, nós trazemos o nosso relacionamento, porque hoje em dia o ser humano fala o que quer. Ele tem vontade, ele fala, perdão, né? Porque a Bíblia manda perdoar. Quer dizer que tem mandamento só para o outro. Para ele não tem. Palavra temperada com sal, palavra que edifica, não tem. Só tem para o outro, porque o outro tem que perdoar. Esse aqui não tem. Então nós pegamos esse relacionamento doentio, que muitas vezes você tem com o próximo, e você vai trazê-lo para o relacionamento para com Deus. E até mesmo você não tem uma visão muito boa sobre si mesmo, e aí você atribui essa visão torpe para Deus. Espera aí, quem nos deu essa liberdade? É igual uma pessoa que você insiste com ela, e ela diz para você: não, eu não acredito em Jesus. O problema é teu, se você crê ou não crê, ele é real. Você não quer abandonar o que você tiver que abandonar, aí vai para o inferno. Você insistiu, você falou, você quer ir para o inferno, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Agora, se aquela pessoa se sente na liberdade de dizer assim: eu vou pensar se eu vou escolher Jesus, o problema é dela. Por quê? Porque nós já estamos definidos. Nós amamos o Senhor, seguimos o Senhor e sabemos que temos que obedecer o Senhor para estarmos debaixo da bênção. Para que você esteja debaixo da bênção, você tem que obedecer o Senhor. Tomé estava marchando para uma repreensão final no capítulo 20. Ele estava criando uma situação ruim para ele. Vamos passar para o próximo questionamento. João capítulo 14, versículo de número 5. Jesus falando com eles. Vamos ver o versículo de número 1. Jesus ali, naquele momento muito ímpar que ele passou com seus discípulos final, ele diz o texto do Novo Testamento que eu mais amo, que é a minha esperança, que é a volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar, amém? Nós aguardamos, né? Porque o mundo está murchando, a terra está sofrendo pelos seus moradores. A Bíblia diz assim em João capítulo 14, eu não sei você, mas você está percebendo como que a imoralidade está tomando conta? Como que o ser humano, e isso está contaminando até mesmo os cristãos. As pessoas não têm mais honra, não têm mais palavra, não têm mais nada. Elas se desfazem de compromissos como se estivesse tirando uma roupa suja. Elas se desfazem de pessoas, ela falou e não falou a mesma coisa. Eu falei, mas estou desfalando. João capítulo 14, versículo 1, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo agora vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Escuta, tem alguma dúvida aqui? Versículo 1, Jesus estava falando: vocês não fiquem perturbados, não perturbe. Crê em Deus, crê em mim, quer dizer, tem que ter fé. Versículo de número 2, na casa de meu pai, se assim eles soubessem que Jesus era filho de Deus, Jesus estava falando do céu, há muitas moradas, eles sabiam disso.
tá? Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. Eles sabiam que era do céu. Aí ele diz assim, quando eu for, ele tá falando, já tinha falado da morte, já tinha falado tudo a eles. Quando eu for, eu vos levarei para mim, porque onde eu estiver, vocês vão estar. E vocês sabem para onde eu vou e conheceis o caminho. Quer dizer, Jesus está falando, Pai, o céu, a morte, tudo. Aí Tomé entra com a nota fora. 5. Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Não sabia ou não tinha prestado atenção? Aqui está claro. Se você ler o capítulo 13, amor fraternal, o capítulo 12, tudo, o episódio da ceia, está tudo dito aqui. Está tudo falado. A questão era a falta de atenção. A falta de dedicação de ouvir aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. Ele diz, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como que nós podemos saber o caminho? Sabe aquela necessidade de sempre levantar uma situação? Sempre, o cristão que sempre quer levantar, mas não está bom, mas assim eu não quero, mas desse jeito não dá, mas não era assim que eu planejei, mas não era assim que eu queria. Sabe essa liberdade que eu estava dizendo há pouco, que é maligna? Que o crente acha que ele é elitizado, que ele pode pôr Deus na parede, pôr Deus no teto, pôr Deus embaixo, pôr Deus em todo lado, que ele pode questionar, que ele pode. Irmãos, nós somos chamados para obedecer. Quantas vezes o diabo tem tido brecha na sua vida por causa desse hábito de ficar questionando Deus, questionando Deus, questionando Deus, dizendo, mas Senhor, eu não aceito, porque você tem que falar isso para o diabo. Quando uma obra do diabo, você tem que encher o peito e falar, Satanás, eu não aceito e não concordo, mas não para com Deus. Com o diabo é pianinho, para com Deus é galudinho. Mas que situação é essa? O que nós precisamos entender, obediência traz a bênção, submissão traz o quê? Acertação com o céu, comprova, aprova. É isso que você precisa entender. Senhor, nós não sabemos para onde vais, como sabemos o caminho? Aí a Bíblia diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, de novo ele falando do Pai. Você está olhando para o caminho, Tomé. Como que você pode questionar um negócio desse? Como? Alguma vez Jesus havia abandonado esses discípulos, ficado 3, 4 dias alongado, sumido? Alguma vez Jesus não orientou eles, não deu direção, vocês vão à frente, eu vou depois? Alguma vez eles haviam sofrido de abandono para que Tomé questionasse, dizendo, nós não sabemos para onde vai, como é que nós sabemos o caminho? Havia alguma experiência ruim nesse ponto para que Tomé pusesse essa colocação? Quantas vezes você fica sem direção na sua vida? Quantas vezes? E Jesus olha para você e diz assim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Quantas vezes você fica sem saber o que fazer? Por quê? Porque tem muita alternativa. Se tivesse só Jesus, você saberia o que fazer. Mas tem a vontade do eu, tem a vontade do conselheiro alheio, tem a vontade daquilo do passado, tem a vontade do diabo. Então, em meio a tantas alternativas, você se perde. Mas se houvesse só a vontade do seu Cristo, você não se perderia. Quantas vezes você tem agido como Tomé? Por quê? Falta de direção. Por muitas vias. Qual que eu vou escolher? Tem tantas. Tem que ter só Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Você não precisa achar que você vai se perder. Você não precisa pensar que você vai sofrer algum dano. Porque eu sou o caminho. Quantas vezes você se sente perdido, à mercê, abandonado, agora é o fim, aquela sensação de fim da jornada? Qual foi a vez
que Ele te deixou à mercê numa estrada para você pensar isso dele? Essa é uma pergunta que você deveria fazer à sua própria alma. Qual foi a vez, ó minha alma, que eu fiquei sem direção? Qual foi a vez que o meu Senhor não chegou trazendo uma direção, uma porta aberta, uma situação, um caminho firme e direcionado, para que a dúvida impere? Hein, meu irmão? Quantas vezes Satanás tem aproveitado dos seus próprios sentimentos para fazer com que o mundo vença você? Só que a palavra do Senhor diz que a vitória que vence o mundo é a sua fé. Quero falar uma outra situação em João capítulo 20. Jesus havia ressuscitado e aparecido para alguns. Versículo de número 24, João capítulo 20, versículo 24. Tomé era um homem que era vencido por suas próprias indagações. Lá fora, pastora, lá fora eu tenho que ser uma pessoa muito, não maliciosa, uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa muito atentada, eu tenho que estar sempre à frente, eu tenho que estar sempre gerando indagação. Lá fora, você disse bem, lá fora, no seu relacionamento com Deus é outra coisa. Traz seu contexto lá, profissional, para o seu relacionamento com Deus, para você ver o que vai dar. Fracasso. Sua vida espiritual vai ser um fracasso. Comece a tratar Jesus como você trata os seus clientes, como você trata os vendedores, os compradores, como você trata os seus subordinados. Comece a transferir o seu relacionamento lá fora para o seu relacionamento com Deus. Você vai ver que vai virar um fiasco a sua vida espiritual, como tem virado a de muitos cristãos. Lá fora eles têm que ter esse manejo, essa situação, porque lida com gente de todo tipo, e aí eles vêm para Cristo e eles transferem esse comportamento. Eles não conseguem separar as coisas. Davi, arrojado, valente, diante de Deus, ovelha. Você precisa aprender a fazer essa transferência. Você não pode trazer o seu comportamento lá fora para o seu relacionamento com Deus. Você tem que saber separar as coisas. Você é ovelha diante do Senhor, e lá fora você é um trabalhador, um negociante. Tem muita gente que vai para o inferno porque quer negociar com Deus. Lá fora ele dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, passa a perna num. Dá um jeitinho ali, passa a perna no outro. Dá um jeitinho aqui e leva um lucro. Aí ele vai fazer isso com Deus. Mas se dá mal, hein? Se dá mal. O relacionamento com Deus, ele é limpo. Ele é limpo. Ele tem que ser limpo. Os discípulos dizem que viram o Senhor. Ora Tomé, versículo 24. Um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Ele queria mão. O que mais que ele queria? Cravos na testa, né? E do lado, na lança. Olha só que audácia. Olha que ousadia. Tem pessoas que dizem que ousadia, estão desonrando a Deus e acham que é ousadia. Não, porque agora eu vou lá, porque agora eu vou fazer. Está tudo na carne, sem direção nenhuma, zerado do Espírito Santo. E ele acha que é unção, e ele acha que é ousadia, ele está desonrando o Senhor. Quantas vezes crentes desonram o Senhor e dão uma interpretação de ousadia, porque o Senhor me revestiu, Ele disse, Ele falou, e vão na força do braço, do peito, do diabo, de tudo, menos da graça, da unção do Espírito Santo. E aí? Hein? Que audácia! Diante de todos, ele pareceu mais racional. Diante de todos, ele pareceu mais equilibrado. Aos olhos de Deus,
o único incrédulo. Hã? Quem sabe você é tão racional, é tão lógico, tão equilibrado lá no mundo, para dar os seus passos na sua vida. E aí você é tão racional lá fora, que quando você vai relacionar com Deus, você não tem fé, porque você quer ser racional para com Deus ao extremo, você quer ser legalista ao extremo, você quer ser lógico ao extremo, e aí não consegue desenvolver fé, aí não consegue desenvolver paixão, amor, dedicação, quebrantamento, cura. Por quê? Porque eu tenho que ser lógico, eu tenho que ser racional, eu tenho que ser lá fora, mas diante de Deus, você tem que ser como Deus quer que você seja. Hein? E é isso que alguns crentes não entendem. Quando Tomé elabora e fala aquilo que estava pensando, ele aparentou diante daquela multidão, diante dos discípulos, olha como esse rapaz é lógico, olha como ele é preservador da fé dele, olha como ele é preservador, como ele preserva a teologia dele, olha como ele preserva a conduta, olha como ele ama Jesus, olha como ele não se permite ser enganado. E diante dos olhos do Senhor Jesus, você não é crente, Tomé. Muito cuidado com a sua audácia, que tem uma conotação de ousadia, você pensa que é ousadia. Muito cuidado com a sua liberdade, com o jeito que você trata o Senhor teu Deus. Muito cuidado com a maneira que você se reporta a Ele, a maneira que você fala com Ele. Muito cuidado com o seu relacionamento com Ele, para que você não possa tentar o Senhor teu Deus. Muito cuidado. Tomé estava preservando o quê? Sua fé. Estava preservando o quê? A sua integridade. Quem sabe você é tão racional lá fora, e o Senhor olha para você e diz: você é frio. Você não tem nada de mim, você não tem nada de amor, porque você traz a sua lógica para o relacionamento dele, você traz a sua legalidade, você traz o seu racional para o relacionamento com ele. O Senhor Jesus olha para você e diz assim: você não tem nada de mim, você não tem paixão, você não tem quebrantamento, você não tem a minha graça, você não tem nada de mim. Porque você trouxe tudo que vive lá fora, todo o seu comportamento aqui. Diante de mim, você é um vendedor, você é um empresário, você é um patrão, mas eu te fiz como ovelha. Eu te fiz como ovelha, e eu quero que você seja ovelha, que você chore diante de mim, que você se quebrante diante de mim. Não confunda, meu irmão. No céu não haverá empresários abençoados, patrões abençoados, pessoas que trabalham livres para o governo abençoados. Não. No céu vai ter ovelhas abençoadas. Se você não souber ser ovelha, não tem lugar no trono, diante do trono do bispo e supremo pastor. Pastora, mas isso é muito difícil. Depende. Se Jesus estiver em primeiro lugar, não é difícil. Agora, se o trabalho estiver em primeiro lugar, se o seu eu estiver em primeiro lugar, se o seu dinheiro, se sua família, aí eu concordo que é difícil para você. Mas se Jesus estiver em primeiro lugar e todas as coisas tomaram lugar secundário na sua vida, não é difícil. Jesus está em primeiro lugar, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a confiança, a Ele a dignidade. Lá fora, lógico, equilibrado, racional, diante do Senhor. O Senhor quer o meu coração, é o meu coração que o Senhor quer, diante de ti, quebrantado, amável, amigo, e é assim que o Senhor quer. Você consegue entender? Que quando você chega diante dele, você não é esse ou aquele. Davi não era o rei, Davi era apenas Davi. Davi era apenas alguém que amava muito a Deus e que dependia muito dele. Por isso que existem muitos pastores, líderes, pessoas que trabalham nas igrejas. Pasmem vocês, eles assistem culto não como ovelha, como um diácono, uma diaconisa,
como um líder. Eu não vou atender um apelo porque eu sou líder. Você não é nada. Você é ovelha. A única coisa que o Senhor Jesus que você é ovelha. O resto são encargos de homens, são funções humanas. Para servir o ser humano, para servir o reino. Você não chega para louvar ao Senhor, não chega para adorá-lo, encapado, com máscaras. Máscara de missionário, máscara de pastor. Não. Quem é o que diante dele? Diz para mim. Eu sou o discípulo Tomé, aquele totalmente seguro. Eu sou uma pessoa que eu não me deixo levar por qualquer conversa. Eu sou uma pessoa que eu prezo tanto pela minha fé, que ela nem existe mais. Por quê? Porque eu deixei de crer, eu deixei de acreditar, eu deixei de confiar. Existem pessoas que ela fechou de tal maneira a sua conversão, que nem convertida ela não é mais. Porque nem Jesus consegue entrar naquele ciclo que ela criou. Nem o Evangelho consegue mais transformá-la. E é isso que nós temos que entender. Tomé disse: se eu não puser as mãos nos cravos, nas marcas dos cravos, no buraco da lança, nas mãos, eu não vou crer. Esse aí, Jesus diz: você é um incrédulo. A palavra do Senhor diz assim, versículo de número 26, e 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Tem gente que de tão crente que é, tão velho, tão ultrapassado, tão cheio de dogmas, ele deixou de ser crente, meu irmão. Ele não é mais crente, ele não crê mais nada. Ele não crê em milagres, ele não crê no poder de Deus, ele não crê na transformação dele mesmo, ele não crê na alegria, ele não crê no Espírito, ele não crê em mais nada. O que ele crê? Que ele tem que ir na igreja e pronto. Ele vai na igreja e volta pior. Vai na igreja e volta do mesmo jeito. No outro dia ele volta pior. E assim ele vai. Por quê? Porque de tão radical que ele é, que nem Jesus ele deixa entrar mais. Versículo 28, Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: porque me viste, Tomé, creste? Aí vem eu e você. Bem-aventurados que não viram e creram. Não viram e creram. Bem-aventurado. Eu creio e você crê. E não pode haver questionamento de direção, de vontade, não pode haver questionamento de incredulidade. Eu quero que você feche os seus olhos um momento. Eu quero que você, antes de orar um pouquinho, você analise se você diz nessa noite: mas a minha personalidade é contenciosa. A minha personalidade é uma personalidade de ficar contendendo, de duvidar. Hoje é o dia do Senhor Jesus mudar essa personalidade. Hoje é o dia do Senhor Jesus transformar essa situação. Quem sabe as experiências ruins que você teve na sua vida. Quem sabe as experiências ruins que você teve na sua história. Trouxe a você um caráter incrédulo. Quem sabe você tem trazido para o seu relacionamento com Cristo todos os vícios que você tem lá fora. Eu quero que você sonda o teu coração. Você não pode mais. Não pode mais agir de tal maneira. Você não pode mais. Sonda o teu coração agora. Sonda a sua alma.
Será que você tem tido um relacionamento racional com o seu mestre, de tal maneira que o Espírito Santo não tem podido mais entrar? A graça, a alegria, a paixão por Jesus. Há quanto tempo que você não sente uma paixão por Jesus Cristo? Há quanto tempo que você não fica deslumbrado com Ele? Há quanto tempo que você não sente Ele chegando de mansinho perto de você e você coloca a cabeça no colo dele e ali você chora, e ali você ora, e ali você se derrete? Há quanto tempo? Você não é só gente, não é só ovelha para Ele. Sem ser patrão, sem ser esse, aquele, apenas ovelha. Apenas aquele que confia plenamente. Quanto tempo você não é aquele que confia plenamente? Aquele que consegue deixar as agruras, as dúvidas, as incertezas, aquele que consegue desvencilhar-se de toda a frustração desse mundo. Há quanto tempo você não consegue confiar só nele? Quanto tempo? Porventura, tem te faltado alguma coisa? Porventura, algum dia ele te abandonou? Porventura, algum dia ele não dirigiu o seu caminho? Porventura, ele não tem sido o seu Deus, o grande amor da sua vida? Jesus não pode ser a sua religião. Não. Ele tem que ser o seu melhor amigo. Ele tem que ser único na sua vida. E não importa se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, a alma não tem sexo. A alma não tem sexo. O seu quebrantamento, a sua paixão, o seu amor, a sua devoção. Tomé recebeu a repreensão a tempo. Quantos receberão a repreensão quando não haverá mais tempo? Quantos ouvirão naquele dia: você não foi crente, você foi incrédulo. Você recebeu o meu amor, a minha graça, a minha salvação. Você recebeu tudo de mim, mas não confiou em mim. Não me entregou a sua vida. Não conseguiu libertar-se de tudo que o mundo impregnava em você. Você não me conheceu. Eu te dei o meu amor, eu te dei a minha graça, eu te dei a minha salvação, mas você não me conheceu. Eu não fui seu amigo e nem você o meu. Eu quero que você faça uma oração agora, renovando a sua aliança de amizade com Jesus. O amigo é aquele que não questiona a direção. O amigo é aquele que sabe daquilo que ele está falando. O amigo é aquele que é crente. É aquele que sempre vai haver um lugar no coração dele para um milagre, para as boas novas. Você ainda crê no milagre, meu irmão? Você ainda crê nas mãos de Deus, no poder dele, na misericórdia, na graça, no socorro? Tomé não cria. Mas não era aquele momento, não. Ele não cria desde antes. 3 anos e meio com ele, vendo tudo o que via, não creu. Você crê? Totalmente? Você conhece o caráter do teu Deus? Você conhece a honra do teu Deus?
O Deus que você serve é um Deus honrado. E Ele não admite que os seus o questionem. Não admite. Se você tiver que chorar, você chora. Se você tiver que clamar, você clame. Mas jamais permite que a sua alma desacredite de quem é o autor e consumador da sua fé. Em nome de Jesus. Quando Deus foi entregar Jesus para morrer por mim e por você, Ele não duvidou nem um momento. Como é que nós poderíamos duvidar de um Deus assim? Como é? Como é que você pode questionar um Deus assim? Ele não questionou você. Ele simplesmente entregou o filho dele para morrer por você. Que em nome do Senhor Jesus, todo caráter questionador, toda personalidade de oponência, de audácia, caia por terra agora diante do Senhor. Que toda a confusão de você achar que é o que você faz, você é um empresário e acha que é um empresário. Não, você só empresaria. Você não é, você é filho de Deus. Em nome de Jesus. Diante dele, seu coração tem que quebrantar-se.